Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos nas lições bíblicas da CPAD, da classe adultos do segundo trimestre. O título geral é Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. E aí, tudo que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição está nesse slide, é só pausar e verificar essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, você dá o seu like para que ele ranqueie melhor e outras pessoas tenham acesso a esse material e possam obter também o PowerPoint e o PDF dessa aula gratuitamente. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. 2. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E 3. Expressar o exemplo de exaltação em Cristo. O textual em Efésios 1:17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. E a verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe em Efésios 1, do versículo 15 ao 23, você pode pausar esse slide e fazer a sua leitura. Também a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado, complementa essa leitura bíblica e te dá uma abrangência maior de até onde o assunto será conduzido. Aqui nós passamos para a introdução, o texto selecionado é a parte que eu considero mais importante. Diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. A gente sempre traz a conclusão nesse slide, porque isso aqui não é uma aula antecipada, mas um plano de estudo para ajudar você a expandir o seu pensamento em relação às partes mais objetivas da lição. E o texto selecionado aqui diz: a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Nós chegamos ao slide que apresenta todos os tópicos da lição. O primeiro é a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo tópico, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E o terceiro, Cristo, nosso exemplo de exaltação. No primeiro nós veremos ação de graças e intercessão, depois a esperança da vocação e em terceiro as riquezas da glória da sua herança. No tópico 2 veremos a sobreexcelente grandeza do seu poder e a força do poder divino. No terceiro tópico veremos Cristo, as primícias dos que dormem, depois Cristo elevado à direita de Deus e em terceiro Cristo exaltado sobremaneira. Então essa é a estrutura de tudo aquilo que será apresentado nessa lição. E aqui a gente traz também uma sugestão de tempo em aula para os professores dividirem melhor a sua aula. Então 20 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 30 minutos no terceiro, dando um total de 70 minutos, que é o que a gente tem em média de período de aula na maior parte das escolas dominical, ok? Então, a gente passa agora para o primeiro tópico, a gente passa a ver isso a partir do próximo slide. Então, ele sempre traz o comentarista traz uma pequena introdução ao tópico e na primeira parte, ação de graças e intercessão, parte em destaque. Então, ação de graça e intercessão por todas as bênçãos espirituais recebidas e ele intercede, o apóstolo Paulo, para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Então, a dica aqui é a seguinte: ação de graça e intercessão são termos que me remetem à reflexão de que o crente, quanto mais se aproxima do Senhor, mais se apega à prática da ação de graças e da intercessão. Essas são coisas que precisamos muito nos dias de hoje. Então, é natural para um crente que está
mais próximo de Deus, né, com uma vida espiritual mais firme, mais fortificada, ele está sempre realizando a prática da ação de graça e da intercessão. Aí a gente passa para o ponto 2, a esperança da vocação. Então, trecho selecionado, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Olha que interessante, tinha aqui A, B e C, e eu destaquei uma palavra em cada um. Então, a esperança da vocação, ela se divide em pelo menos 3 aspectos. A, eleição, B, santificação e C, participação. E aqui, para a gente pensar, olha que interessante, as palavras eleição, santificação e participação são os destaques apresentados pelo comentarista como configuração da esperança da nossa vocação. Então, ela se configura dessa maneira, tendo em mente a eleição, a santificação e a participação no glorioso futuro que Deus tem para nós. A gente passa para o terceiro ponto, as riquezas da glória da herança, parte selecionada, a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Aqui a dica é o seguinte, o comentarista nos leva ao seguinte pensamento, será que temos ideia do tamanho daquilo que recebemos? A questão aqui, então, é ser capaz de mensurar, atribuir valor àquilo que Deus já nos deu e que tem validade eterna. Então, esse terceiro ponto, ele nos faz pensar nisso, né? Será que a gente tem refletido sobre o tamanho daquilo que Deus nos concedeu e que isso que Ele nos concedeu é eterno? Fica aí um ponto de reflexão para você gastar um pouquinho mais de tempo, ok? A gente passa então para o tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Aqui o comentarista traz uma pequena introdução. Então, o primeiro ponto, a sobreexcelente grandeza do seu poder, parte em destaque, para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E a dica é o seguinte, nesse ponto, que se refere à parte A do versículo 19, que está lá na leitura bíblica, se destaca o absoluto poder de Deus, sendo as referências apresentadas suficientes para formar uma reflexão adequada. Então, é só você, após fazer a sua leitura, voltar em cada uma das referências, você tem um quadro adequado para refletir sobre o poder sobre excelente e absoluto de Deus, ok? Aí a gente parte para o ponto seguinte, a força do poder divino, que é um complemento do ponto anterior. Parte em destaque, a associação desse conceito revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. E aqui, ó, nesse ponto que se refere agora à parte B do versículo 19, se destaca que esse absoluto poder de Deus está em constante movimento no controle do universo e em favor dos que creem. Então, esse ponto 2 complementa o anterior, e aqui você vê, na verdade, aquele poder divino apresentado no ponto anterior em movimento. Então, esses textos que estão apresentados como referência vão corroborar para que a sua reflexão nesse sentido se configure de maneira que você entenda que o poder de Deus, mesmo em situações como essa que a gente está vivendo, de pandemia, de muito medo em todo o mundo por conta de uma situação que nos pegou de surpresa, para Deus isso não tem nenhum efeito negativo, porque ele tem controle sobre todas essas coisas. Se ele quiser deixar isso permanecer, permanece. Se ele quiser acabar com isso, acaba. É no momento que ele quiser. Então, a gente tendo essa certeza, você pode até gastar um certo tempo aqui para refletir, você que é professor, com seus alunos sobre esses 2 pontos do tópico 2. Assim a gente passa para o último, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Uma pequena introdução ao tópico. Primeiro ponto, Cristo, as primícias dos que dormem. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados.
E aqui a dica conforme Levítico 23, 9 a 14, essa festa primícias dedicava a parte inicial da colheita da cevada em março, abril, e era celebrada um dia depois do sábado da semana dos pães asmos. Envolvia a apresentação ao Senhor de um molho de cevada, juntamente com ofertas de cereal tostado e de libação. As primícias simbolizavam a consagração de toda a colheita a Deus e eram uma garantia da plena colheita vindoura. Olha que interessante. Romanos 8, 23, 11 e 16, 1 Coríntios 15 e 20, Tiago 1 e 18. 50 dias. A festa das semanas consagrava as primícias da colheita de trigo. Ocorria no 50º dia depois do sábado, que precedia a festa das primícias. Era também conhecida como a festa da colheita, e Pentecostes, palavra grega que significa 50. Então, gente, olha que interessante, você pode até gastar um tempo a mais nesse trecho para mostrar que justamente o que Paulo queria enfatizar, e por isso o comentarista coloca as primícias, lá em Coríntios, no capítulo 15, que Cristo foi oferecido como as primícias. Então, isso remete a Levíticos 23, 9 a 14, onde os judeus eram estimulados a oferecer os primeiros frutos da sua colheita, para que Deus abençoasse a colheita que ainda viria. Então, quando o Senhor Jesus se oferece por nós em sacrifício a Deus, ele está, na verdade, se oferecendo para que toda a colheita de salvos seja plenamente abençoada por Deus. Isso aqui dá um estudo maravilhoso, se você se aplicar aqui, tanto você que é estudante, você que é professor, é coisa extraordinária, e é o que o Senhor Jesus fez ao nosso favor, se oferecendo como primícias. Glória a Deus. Assim a gente passa para o ponto seguinte: Cristo elevado à direita de Deus. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. E aqui eu trouxe um auxílio do livro Cristologia do Novo Testamento, de Oscar Kuma, que eu indico para quem quiser um livro sobre Cristologia que aborda os principais aspectos ou títulos conferidos à pessoa de Jesus. Esse livro aqui é muito bom mesmo. E aí ele diz o seguinte aqui sobre essa questão: o elemento novo e valioso que entra, no entanto, na cristologia, graças à concepção judaica de sumo sacerdote, é a ideia de que Cristo, ao sacrificar-se, manifesta a sua soberania sacerdotal. É precisamente sacrificando-se, indo, portanto, ao mais fundo da humilhação, que Jesus exerce a função mais divina que se conhece em Israel, a de mediador sacerdotal. Daí o elo estreito que aparece na Epístola aos Hebreus entre a ideia de soberano sacerdote e a de filho de Deus. É muito profundo esse raciocínio sobre essa parte que fala sobre Cristo elevado à direita de Deus, que tem uma ligação fortíssima com a questão messiânica e também com a questão do sacerdócio levítico, que na verdade quem faz a mediação entre Deus e o homem não é o profeta é o anunciador. Quem faz a mediação é o sacerdote, que oferece dons e sacrifícios. Se você ainda não tinha pensado nisso, passe a pensar agora. E aí a gente passa para o ponto seguinte: Cristo exaltado sobremaneira. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. E aqui também mais uma ajuda de Cristologia do Novo Testamento de Oscar Kuma, na página 297. A extensão da soberania de Cristo suplanta infinitamente os limites da igreja. Nenhum elemento da criação lhe escapa. Todo o poder lhe foi dado no céu e sobre a terra. Toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra confessa que Cristo é o Senhor. Tudo que está sobre a terra e nos céus foi reconciliado por Jesus Cristo com Deus, Colossenses 1,14. O senhorio presente de Cristo é exercido não só sobre o mundo visível, como também sobre as potestades invisíveis, presentes por detrás dos dados empíricos
e de maneira grandiosa e principalmente sobre as potestades invisíveis ocultas por detrás do Estado. Então, muito profunda essa reflexão de Oscar Cumann, que pode ser aproveitada por você aí no seu estudo, ok? Assim, a gente chega à conclusão da lição, lembrando sempre que esse é um plano de estudo, não é uma aula completamente desenvolvida, tem por objetivo deixar a aula mais enxuta para que você, a partir de pontos claros e objetivos, possa expandir o seu pensamento em relação à lição. Então, conclusão: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Assim, espero ter de alguma forma contribuído para que você possa ter uma aula mais objetiva e assim também repassar de uma maneira mais organizada o conhecimento que você tem absorvido para outras pessoas, para que essas outras pessoas possam também ensinar a outros, ok? Então, se Deus quiser, nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá!